Você já tem afeição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo? Quer ser feliz? Buscai as coisas do alto. Betânia, ela me trouxe muita coisa, muita graça. Se for para mim contar, dá para escrever um livro, né? Então, nesse tempo todo, a minha experiência primeiro foi com o Padre Léo, né? Esse contato primeiro com o Padre Léo, para depois ser Betânia, o recanto, né? E aí hoje eu percebo que o Padre Léo, ele tinha a plenitude do carisma, e por isso que eu me encantei com Betânia. Porque na verdade não existe um Padre Léo separado da Betânia, então ele vivia isso encarnado nele, e isso que ele transmitiu para mim, né? E Betânia é esse lugar de vida plena, lugar de ressurreição. Todos nós ressuscitamos todos os dias. Todo esse trabalho de que a gente cuida do outro, mas também a gente cuida de nós. Então, quando eu saio para cuidar do outro, alguém vem ao meu encontro também cuida de mim. Então, Betânia é esse lugar de ressurreição. E Betânia, ela é muito forte, me ensina a cada dia. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. E aí a gente começa, no cuidado com os filhos, a gente começa a perceber, né, aquilo que Deus quer de mim. Eu percebo isso, aquilo que Deus quer de mim. Tem horas que eu falo, Senhor, o que você quer de mim? Diante de algumas situações, de algumas particularidades, eu falo, Senhor, o que tu queres? Então, Betânia é esse lugar de ressurreição, de fato. A casa da amizade, a casa dos amigos, lugar da amizade, lugar que a gente... Tem pessoas que passam na sua vida e às vezes você se lembra, às vezes você não lembra mais, mas Betânia é esse lugar que marca, é uma marca. Então Betânia é a minha vida está aqui, é plantada aqui, porque ela deixa de ser esse espaço físico. E não era isso que o Padre queria, né? Ele queria que a Betânia fosse o meu coração. Então, a importância que eu sempre trago na oração, porque antes de conhecer Betânia, realmente eu não, até meus 36 anos que eu entrei em Betânia, realmente eu não vivi, né? Vivi assim para mim, né? Não vivi uma vida para Deus, uma vida para o outro, para outra pessoa, realmente uma vida assim morta. Mas a partir de Betânia, realmente eu comecei a viver. Eu comecei realmente a nascer a partir do dia que eu entrei em Betânia. Por tudo que eu aprendi com os consagrados, por toda a educação, os valores. E muitas vezes lá fora eu não tinha os valores, quer dizer, os valores bíblicos. Uma vida totalmente desregada da minha família. Então em Betânia eu aprendi a ser filho. Em Betânia eu aprendi a ser pai, ser irmão. Em Betânia eu aprendi que encontra o outro necessitado, né, nas suas fraquezas, nas suas limitações, né, e aprendi também a abraçar o próximo, né, porque lá fora aquela correria de não se abraçava. Quando se abraçava e já procurava outras coisas, né, através do amar. Em Betânia a gente aprende muito e a gente vive, né? Em Betânia realmente a gente vive o carinho, o amor verdadeiro, né? Como diz o Padre Vicente hoje, né? Nós somos o amor acolhedor no mundo, aquele amor acolhedor pela forma das pessoas não verem. A gente realmente está em Cristo e Cristo está em nós, a gente consegue viver totalmente uma vida radical perante o Senhor. E muitas vezes lá fora eu não conseguiria viver isso, e hoje eu vivo tranquilo, na graça de Deus, né? Mas sempre perseverando, buscando, e hoje totalmente eu me acho um filho de Deus em busca de uma restauração, de uma libertação, que na forma eu me preocupava com isso. E hoje, né, eu tenho a certeza, mesmo nas tribulações, nas dificuldades do dia a dia, eu estou procurando viver uma vida santa, uma santidade, né? Como se diz, se nosso Pai é santo, porque nós como filho não pode ser santo também. Viver a vida do santo, que viveu, sofreu, teve vontade, desejo, né? Teve que passar pelas tribulações e viver uma vida santa. E assim é como cada um de nós.
vivendo uma vida santa, vivendo uma vida de pecado e buscando. E morrer, muitas vezes, para si mesmo, né? Pelo outro. Para aquele que diz que é seu amigo, dá a vida pelo amigo. Jesus deu a vida por mim, deu a vida por você. Também a gente tem que entender que nós também podemos dar a vida para o outro. Não dar a vida para o outro, morrer ou matar pelo outro. É se atuar, é sentir aquilo que o outro sente numa conversa, numa partilha com o filho, com o consagrado. Acolher realmente a fraqueza do outro, a necessidade do outro. Não me disponho, saio de mim para encontrar o outro que está limitado, está fraco de ajuda. Eu morro por mim mesmo. Isso nós fazemos todos os dias, Betânia, na graça de Deus. Um exemplo de amor ao próximo, que Deus é amor e a comunidade de Betânia representa esse amor de Deus. O Padre Léo, para nós, ele foi o próprio Jesus que passou pela gente, pela vida. E ele é um homem que foi um homem de Deus, e um homem extremamente inteligente, de caráter e muita responsabilidade. A única coisa que eu gostaria de lembrar, no momento que ele instigou muito, é a última palavra que ele dirigiu para nós. Então eu gostaria de repetir nesse momento o que ele disse. Ele nos chamou e disse muito obrigado por tudo que fez pela gente, por mim, e nos abençoou. Então eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo eterno por ter tido essa oportunidade de conhecer a vida e esperando ele Santo Padre Léo. Eu queria dizer que Betânia é a extensão da minha família. Havia poucos meses saído de uma prisão, precisava, por ordem judicial, mudar de vida, porque senão voltaria para a prisão. E quando eu cheguei, pensei que ia encontrar um bando de doidos, de pessoas piores do que eu. Pensei que ia ser internado num quarto fechado, como já tinha passado na psiquiatria um tempo antes, ou até mesmo na prisão. O que encontrei foi um homem, nem sabia quem era ao certo, se era padre, se era médico, que simplesmente me abraçou e disse: meu filho, que bom que você veio, eu estava te esperando. É a maior referência de amor de Deus que eu trago comigo, é a maior referência Pai, que não está mais fisicamente, porque é a menor das presenças da física, mas todos os dias, rezando, eu tenho pedido a intercessão do Padre Léo, tenho a certeza de que ele está comigo, até porque nesse 12 de outubro, não é só uma renovação, para mim é um recomeço de vida, porque são muitas as lutas que a gente trava na missão. Outro dia mesmo eu ajudei a tirar um filho da forca, outro dia mesmo eu recebi um exame eu tinha sido curado de uma doença incurável. Porque não importa, mas para quê? Para que eu seja um homem melhor, um homem repleto da graça de Deus, para poder servir aqui em Betânia. Não somos especialistas, não somos os melhores, mas nós temos algo que é a referência para mim como consagrado. Nós temos o dom da misericórdia. Ser Betânia é misericordiar o amor de Deus para com as pessoas. Você já tem a feição mais carimbada para o céu
ou para as coisas de baixo? Quer ser feliz? Buscai as coisas do alto. Jesus, cantar a vida é cantar o Senhor. Simples, no coração do Biguá. A taipa do fogão da casa de Quinzinho em Nazaré, meus pais, foi a minha primeira Betânia. Quando a pessoa ficava doente, para achar médico, era uma viagem muito longa. Eu, por exemplo, perdi 4 irmãos por falta de recurso. Ainda jovem, nem pensava em ir para o seminário. Ele morava em Itajubá. Em Itajubá aconteceram muitos congressos. E eu acabei conhecendo um jovem chamado Léo, muito interessado. E eu comecei a perceber uma simpatia dele por mim e até mesmo um espelhar-se. Quando foi 24 de junho de 1981, numa quarta-feira, o dia que Nossa Senhora apareceu a primeira vez em Medjugorje, dia de São João Batista. Exato. Eu sofri um acidente no dedo. Na capa do CD fotografaram direitinho. Até hoje ele é aleijadinho. Por isso o anel não sai. E aí foi o grande período de discernimento vocacional. Pelo contato com jovens, principalmente marginalizados. Já trabalhei muito com meninas marginalizadas, visitando prostíbulos, com meninas e meninos de rua, com meninas e meninos que um dia deixaram se levar pelo vício das drogas, de ganhar um terreno e começar a construção da primeira casa. E quando eu comecei a fazer isso, eu perguntei a Deus que nome deveria ter esse lugar. E veio muito claro para mim: tem que ser Betânia. Betânia, mais do que uma doutrina, do que um método de desintoxicação, de ajudar os dependentes, é uma mística. Betânia existe por causa de uma espiritualidade. A espiritualidade da acolhida. Betânia é a casa dos amigos de Jesus. Acontece que Deus olha para cada um de nós, não a partir dos nossos méritos ou deméritos. Isso é uma coisa que Deus não soma. Deus não soma nem créditos e nem soma débito. Em Betânia eu tenho os consagrados, para que os consagrados de Betânia em nós possamos cuidar dos nossos filhos e filhas. Nós temos a Juscelia, que é uma engenheira civil, consagrada da nossa comunidade, que cuida de toda a economia da comunidade. Cada vez mais eu tenho percebido a necessidade de pessoas cheias do Espírito Santo. Se você, meu irmão, tem medo da morte, da sua morte ou de alguém que já morreu, hoje você precisa pedir essa grande graça ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Agora você não se pertence mais. Você é da Betânia, você é da Canção Nova, você é da igreja. Sua vida tem que ser gasta, Léo, até o fim. Aproveita essa vida para buscar as coisas do alto. Meus irmãos, no mundo de morte, no mundo que fala tanto da morte, no mundo que tem tantos sinais de morte, podemos participar não só de um sinal de vida, mas da comemoração de uma vida planificada. Feito a vida do Padre Jonas, é um momento de graça, é um momento de céu. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus,
senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Você já tem afeição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo? Quer ser feliz? Buscai as coisas do alto. Eu vislumbro como realização de um sonho. Eu sinto que Betânia me ajuda a encontrar quem eu sou e me ajuda a encontrar Deus e dar Deus para as pessoas. A gente costuma dizer que se a gente vem para Betânia, leproso a gente é. Porque em Betânia era o lugar onde Jesus gostava de estar, era uma colônia de leprosos. Posso dizer que hoje eu preciso de Betânia para poder viver bem meu sacerdócio. Porque a partir dos dons que Deus me deu, que Deus me concedeu, diante da proposta de vida que eu sinto que o coração de Jesus me chama a viver, em Betânia eu consigo viver isso concretamente. No cuidado com os filhos, na evangelização das famílias, mas sobretudo com a juventude. Eu sinto que Deus tem pedido muito para mim estar próximo com a juventude, sentir no mesmo coração as mesmas lutas, as mesmas alegrias, poder viver, sofrer junto. Então Betânia tem me proporcionado a uma experiência profunda de Deus, tem me levado, tem me feito o meu coração encontrar mais profundamente o coração de Deus e ser coração de Deus a tantas pessoas que vêm até nós. Então meu sentimento hoje em Betânia é de alegria, de felicidade, de realização. Sim, com muitos desafios, com muitas lutas, com muitos medos, muitas inseguranças, mas acima de tudo a certeza de que a graça de Deus não abandona e que está conosco e que me conduz por esse caminho. Então eu me sinto feliz e me sinto inteiro na comunidade Betânia. E quando ele fundou a comunidade Betânia, eu também estava presente, juntamente com o Padre Vicente, com o Padre Pedrinho, com o PC, e foi para nós, naquela época, uma experiência muito marcante, porque nós víamos no brilho nos olhos do Padre Léo a certeza de que ele estava fazendo não uma obra para um tempo, mas uma obra que fosse uma marca para a igreja, um legado para a igreja. E hoje, de volta à comunidade Betânia, eu tenho a certeza de que tudo aquilo que ele sonhou está sendo realizado. Não pelas suas próprias mãos, mas pelas mãos daqueles que conhecem e abraçaram essa obra como uma verdadeira obra de restauração na vida de tantos filhos e filhas. E muito mais ainda, eu vejo a comunidade Betânia como uma herança e um legado tão grande para a igreja que não se fica apenas nos muros ou nas imediações da própria comunidade. É algo que extravasa, que vai para além. Na minha vida, eu tenho a certeza de que a comunidade Betânia, que o carisma Betânia, que a vocação Betânia foi transformadora. Porque eu aqui me realizo como sacerdote, como pai, como irmão, como amigo. Aqui eu me sinto realizado naquilo que um dia Deus fez no coração do Padre Léo e que hoje eu tenho certeza faz também no meu coração de padre aqui na comunidade. Rendo a Deus graças, louvores, por todos os bens, por todas as graças que Ele tem derramado na vida de tantas pessoas, de tantos filhos que aqui passaram e de tantas outras pessoas que passam por aqui, sendo turistas, sendo peregrinos, visitantes, enfim, cada um que vem a Betânia é capaz de ter um pouquinho do seu coração transformado através dessa experiência de fé que foi derramada no coração do Padre Léo e que, por extensão, no coração de cada um de nós, consagrados, padres que aqui moramos. Então, para mim, comunidade Betânia é vida plena, é vida que se realiza, é vida que transforma a vida. Então, essa certeza foi entrando no coração do Padre Léo e à medida que ele foi amadurecendo a experiência na sociedade de Brusque, sobretudo como diretor do Colégio São Luís, lidando com esse problema até dentro do colégio, ele chegou à convicção de que precisava de um lugar. E nessa convicção, ele aliou toda a experiência que ele teve pessoal com a droga, que ele sempre também falava nas homilias, como um testemunho de vida, de
de como era possível sair, de como ele, fazendo a experiência da palavra e da Eucaristia, ele tomou a decisão de deixar as drogas que ele usava, e aliado à experiência espiritual do que ele fez na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, ele pensou num lugar chamado Betânia, com a experiência de Betânia enquanto aquele lugar bíblico onde era a casa de Marta, Maria e Lázaro, os amigos de Jesus, e um lugar, sobretudo, onde Jesus ressuscitou Lázaro, tirando Lázaro do túmulo. Lázaro que havia morrido em consequência das lepras, como ele gostava de acentuar, e por causa disso, Jesus foi e, dando uma palavra de ordem, Lázaro, vem para fora, sai do túmulo, devolveu a vida a Lázaro. E era isso que ele dizia: eu preciso de um lugar que se chamará Betânia, que será um lugar onde essa palavra de ordem de Jesus será pronunciada e esses acolhidos voltarão à vida e à vida plena. João 10:10, um texto que ele gostava muito forte. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele começou a falar, começou a pregar, dizendo que precisava de um lugar e que precisava de um terreno, e começou a procurar isso, até que ele conseguiu em São João Batista, através de uma senhora chamada Dona Wanda, a então Porto Belo, que tinha terrenos aqui na região de São João Batista, concedeu a ele um lugar, e ele começou a sonhar mais concretamente com esse lugar, com a obra, e começou a trabalhar na direção de conseguir recursos, meios para conseguir concretizar esse sonho. E no dia 12 de outubro de 1995 foi feita a missa de inauguração da comunidade Betânia. Na época havia só uma casa, e no dia 12 de outubro, então, como eu dizia, no alto de uma clareira, foi celebrada a missa. A região era toda de eucaliptos, aí foi derrubada esses eucaliptos, foi feita uma clareira bonita, e ali, às 3 horas da tarde, foi celebrada uma missa dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E nessa missa, Padre Léo dedicou toda a obra, tanto a comunidade quanto a obra física que ali iniciava, a Nossa Senhora Aparecida, e sobretudo fez uma associação que é muito forte para nós em Betânia. Ele associou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, achada quebrada no fundo do rio Paraíba do Sul, cheia de lama, primeiro a cabeça, primeiro o corpo, depois a cabeça, e junta a imagem só em seguida. Ele viu nessa imagem a situação dos nossos filhos que chegariam em Betânia, quebrados, feridos, machucados, enlameados pelo pecado, pelas feridas da vida, pelos problemas de saúde, pela dependência química, e que aqui em Betânia teriam essa imagem restaurada, como foi restaurada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu me lembro que ele ainda citou: aquela imagem restaurada depois fez muitos milagres, foi instrumental, o instrumento de muitos milagres. Assim será também. Nossos filhos restaurados serão sinal de muitos milagres em Betânia. Você já tem a feição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo? Quer ser feliz? Buscai as coisas do alto. Quando eu era jovem, eu fui usuário de drogas lícitas, inclusive fiquei muito tempo dependente delas, e de drogas ilícitas. Assim, na minha formação como religioso, os 9 anos de vida religiosa antes de ficar padre, já viajando pelo Brasil, já pregando,
eu ia tendo contato com pessoas, com jovens, inclusive em Brusque mesmo, aonde trabalhei e estudei a filosofia com jovens drogados. Então, quando voltei para lá como jovem sacerdote, o Senhor começou a me mandar pessoas que me procuravam no colégio para uma oração, pessoas desesperadas, pessoas doentes. Começamos a celebrar a missa na paróquia e o Senhor ia realizando muitas curas naquelas celebrações. E como aquele colégio era um colégio católico, o Senhor me inspirou a fazer ali uma capela. Então pedi a uma amiga que me apresentou a engenheira, a Juscelia, hoje membro da nossa comunidade, e disse para ela: eu queria fazer uma capelinha pequena, queria que essa capela tivesse o formato de um abraço, porque no coração de Jesus, Deus abraça a humanidade, e queria que essa capela fosse dedicada ao Espírito Santo. Então começamos a fazer a capela, começamos a pintar os vitrais, a Juscelia ia pintando, fez um lindo painel para colocar no fundo, onde aparecia um mundo negro, os vidros pintados de preto. E o Espírito Santo, o mesmo símbolo que eu havia usado na minha ordenação sacerdotal, ela pintou do lado daquele vidro, jogando as bolas de fogo sobre o mundo, sobre as florestas, sobre as fábricas. Esse era o vitral. E ali no coração do altar ela pintou o Sagrado Coração de Jesus. Aquela capela, por graça de Deus, foi inaugurada no dia 6 de junho, primeira sexta-feira do mês de junho do ano de 92. Ontem fizeram 11 anos da inauguração dessa capela. Nessa capela nasceu a comunidade Betânia. Naquela capelinha pequenininha, Deus começou a abraçar, primeiro a nos abraçar. Começa Betânia, pequenininha, enfrentando situações absurdas. Você imagina um padre jovem numa cidade pequenininha, que anda às 2, às 3 horas da madrugada, com drogado, com prostituta, com homossexual dentro do carro. O que é que o povo falava? Imagina os traficantes que começavam a ser ameaçados por isso. O que é que falava? O pior que você imaginar, não chega a nada ainda. Começou pequenininho. Por isso que Betânia nasceu no dia 12. Juridicamente, Betânia nasceu no dia 14 de março. Nós só fomos oficializar a fundação de Betânia 12 de outubro, por causa de Nossa Senhora. E por causa de Nossa Senhora Aparecida. Porque aquilo que nós queríamos e que Deus queria para a nossa comunidade, o retrato mais fiel era Nossa Senhora. Achada no lodo, quebrada, separada do corpo, suja, fedendo mofo. E ainda há 20 anos atrás foi completamente quebrada em 156 pedaços. Quando Deus me inspirou Betânia, eu disse: tem que ser no dia de Nossa Senhora, porque nós também vamos ser esses pescadores para jogar a rede, para catar as imagens de Deus, feito Maria, que estão quebrados, jogados nas águas sujas, poluídas e estragadas da prostituição, da droga, do sofrimento, e vamos tentar ajudá-los a restaurar. Por isso Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Betânia. Deus começou a operar maravilhas em Betânia, a restaurar pessoas que chegavam lá, anos e anos de dependência, e as pessoas, quantas delas, ontem vocês viram alguns, e eles estão lá, eu peço que eles dão volta lá por baixo e vêm aqui, quero os consagrados de Betânia aqui em cima. Quantos desses aí que chegaram na comunidade, mergulhado na droga, no álcool, tinha perdido o sentido da vida? Graças a Deus, eu poderia ficar a tarde inteira aqui mostrando a Marley, destruída pelo álcool, hoje consagrado em Guarapuava. O Douglas, destruído pela droga, hoje consagrado em São João Batista. O Dimas, destruído pela droga, hoje consagrado
inclusive vai se casar daqui a alguns dias com uma menina que é postulante na comunidade. Eu estou falando para você de milagres que a medicina pode provar. Eu estou falando de esclerose múltipla. Estou falando de AIDS, de álcool, de dependência química, do vício do cigarro, que segundo a Organização Mundial da Saúde, só 3% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem. E por que é? E por que é que essas pessoas estão conseguindo experimentar Deus a esse nível? Só tem um segredo. E a única coisa que eu tento dar para meus filhos e minhas filhas, a única coisa, é tentar fazer com que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Esse é o único trabalho. Betânia não é comunidade terapêutica, Betânia não trabalha com amor exigente, Betânia não revista ninguém. É proibido olhar a bolsa de uma pessoa, olhar o bolso de uma pessoa, cada um tem o seu armário com a sua chave. Porque muitas e muitas vezes, enquanto se abre os armários, enquanto se revista as bolsas, se fecha o coração. E a única coisa que a gente precisa fazer para que Deus de fato possa mudar a nossa vida é abrir o nosso coração para essa nova efusão do Espírito Santo de Deus. Esse é o único e necessário serviço de cada um de nós, meus irmãos. Às vezes eu pergunto, meu Deus, por que será que é muito mais fácil a gente ver cura, milagre, prodígio de Deus numa comunidade feita Betânia, formada de gente estraçalhada, de gente arrebentada, a começar pelo padre fundador? E quantas vezes, grupos e mais grupos, onde todas as pessoas dizem que tem todos os frutos e os carismas do Espírito Santo, a gente não consegue perceber esses milagres. Sabe por quê? Porque quem vai para Betânia já sabe que vai para lá porque precisa dessa graça de Deus, vai para lá porque está estraçalhado, vai para lá porque está no fundo do poço. Então não precisa ficar criando máscaras. E tantas vezes em nossas comunidades nós criamos uma máscara de santidade, e enquanto tentamos proteger nossa imagem, o Espírito Santo não tem como trabalhar em nosso coração. Você já tem afeição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo? Quer ser feliz? Buscai as coisas